Olá, brasileiros, brasileiras, esquerda, direita, centro, coisa nenhuma, tudo isso junto. Hoje é 8 de fevereiro, são 17 horas e 29 minutos. Faço questão de mostrar para vocês aqui, ó, 17 horas e 29 minutos. Há um mês, nessa exata hora, nesse exato momento, os patriotas estavam sendo abordados e sendo presos lá em Brasília, dentro daqueles prédios dos três poderes. Então estamos exatamente na posição que os astros estavam naquele momento. Eu olho da minha janela, ainda tem um céu bonito, azul, um sol bonito ainda batendo, ainda está muito claro. E hoje, especialmente hoje, eu vou dedicar esse vídeo a todos os patriotas que foram presos injustamente, foram levados a uma situação de constrangimento, de incriminação e de atos desumanos. Agora nós vamos aos detalhes desse vídeo de hoje, que é muito importante. Fiquem bem atentos. Daniela, o que fica claro, abre aspas, é que não houve um plano operacional para o dia 8, ou seja, o que ele deveria fazer, ele não fez. Não tinha plano operacional, não havia detalhamento de quem, quando, onde e com que efetivo, com que respaldo ia ficar para proteger a esplanada. Cadê essa imprensa parcial? Bora! Bora, imprensa, pergunta para ele. Quem que liberou a Força Nacional? 500 homens. Estava pronto. Pergunta para ele quem liberou a Guarda Presidencial. Tinham 600 homens. Pronto, fardado, equipado. Pergunta para ele por que coincidentemente, num domingo, num dia que teria um protesto e a Agência Brasileira de Inteligência fazendo um trabalho fenomenal. Fica aqui meus elogios. E aí, ministro? Aqui é o senador Marcos Duval, senador do Espírito Santo. Ministro Flávio Dino, militante do PCdoB. Diga para mim, ministro, por que você liberou a Força Nacional? E o que você estava fazendo no teu gabinete, sozinho, olhando pela janela? Prevaricando, né? Prevaricando, podendo ter gente perdendo a vida, igual aconteceu nos Estados Unidos. Dá entrevista dizendo que é inconstitucional ele acionar a Força Nacional. Aí tem um documento que eu já até botei publicamente para todo mundo. Documento ele dizendo, no dia 7 está à disposição a Força Nacional. É mentiroso, mentiroso, na cara dura mesmo. E a imprensa calada. Você vê tanta mentira, tanta enganação e a imprensa quietinha. Eu tenho entrado em contato com a imprensa todo dia. Bora falar sobre esse assunto. Ah, não, senador, tal. Depois a gente retorna. Bora falar. Ninguém. Estão entendendo? Estão entendendo aonde a gente quer chegar? Agora nós vamos fazer um passeio no tempo. Nós vamos em 14 de dezembro de 2022. 14 de dezembro de 2022. Presta atenção nessa reportagem. Marcos Duval, se você estiver assistindo, preste atenção que essa reportagem é do dia 14 de dezembro de 2022. Pois bem, quem acha que a coisa vai parar por aí deve ficar atento a uma declaração dada pelo ministro Alexandre de Moraes durante um diálogo com o colega dele, o ministro Dias Toffoli. O ministro Toffoli está se referindo ali ao que aconteceu
em Brasília agora na segunda-feira à noite, né? Aí ele remete à invasão do Capitólio nos Estados Unidos e lembra que por aqui muita gente já foi detida, acusada de crime político, crime eleitoral, mas para Alexandre de Moraes ainda não é o suficiente, como vocês vão ver agora. Dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas. Nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotoria já começaram e ocorreram 2 condenações por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Ouviram? Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Eu não sei, Daniel, se a gente tem como colocar no ar para repetir só o trecho do ministro Alexandre de Moraes, porque tem todo aquele balanço apresentado pelo ministro Dias Toffoli. A gente vai separar e daqui a pouquinho a gente mostra para vocês, mas o trecho do discurso do ministro Alexandre de Moraes é enfático, duro e direto. Ainda tem muita gente para prender e ainda tem muita multa para aplicar. Se a gente pegar esse rápido raciocínio dele, estabelecer algum vínculo com o que ele disse no evento de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, nós podemos concluir que ainda há muita coisa para acontecer e provavelmente a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal vão para cima de muita gente para tentar atribuir a eles suposta responsabilidade, eu digo aqui suposta porque quem vai decidir isso é o Poder Judiciário, sobre uma tentativa de corroer a democracia por dentro e por fora, de maneira pública e de maneira particular também. Vamos ouvir de novo o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. O que você espera que eu diga? Eu vou invocar aqui o artigo 5º da Constituição Federal, que me garante o direito de manifestar minha opinião, minha linha de pensamento e de como eu vejo a realidade que se apresenta aos meus olhos. Marcos Duval, senador do Espírito Santo, senador federal do Distrito, Marcos Duval. Você pediu o afastamento deste ministro das investigações, dos atos antidemocráticos. Eu gostaria de acrescentar que você incluísse nesse pedido a interdição do passaporte dele. Que você incluísse nesse pedido a suspeição de pré-determinar. Como é que eu vou escolher a palavra, gente? De premeditar uma situação
que eu classifico como terrorismo. E aí sim, Marcos Duval, eu acho que vale a pena você enquadrar esses agentes públicos por crime de terrorismo. Porque crime de xenofobia, crime de ódio, crime de preconceito contra classes sociais é terrorismo. E diante de tantas as evidências que a internet nos fornece, por isso que eu adoro a internet, e diante da necessidade imperativa do presidente Lula, do Flávio Dino, ministro da Justiça, de impedir de tudo quanto é jeito que saia uma CPI para investigar esses atos do dia 8 de janeiro em Brasília, que publica sigilo total das imagens a quem ele quer proteger, a gente não sabe, mas isso já é de domínio público. Isso é chover no molhado, no meu modo de pensar. Isso é um ato de confesso, de réu confesso, quando ele diz, não quero CPI, quero que bloqueia, né, que torne sigilo sobre as imagens dos atos de 8 de janeiro. Isso é um gesto de confissão. Sim. São atos antidemocráticos? Sim, são. Golpe? Sim, golpe. Um baita golpe contra os 3 poderes, contra as Forças Armadas, contra a sociedade brasileira, contra a fé dos brasileiros, a boa-fé dos brasileiros. Sim, é um golpe. São golpistas. Sim, são golpistas, esses que praticaram esses atos antidemocráticos, invadindo os 3 poderes e destruindo o patrimônio público. Sim, são terroristas que conspiram contra a nossa pátria. É crime de lesa pátria. Sim, é crime. Devem ser punidos. Eu fico me pensando, quem vai fazer isso? E eu estou fazendo a minha parte. Você vai fazer a sua, compartilhando, o máximo que você puder. Eu sei que eu tenho uma audiência pequena, mas é uma audiência qualificada. Vai chegar na mão daqueles que têm poder de decisão. Então, antes de terminar, nossas homenagens ao campo de batalha que se estabeleceu naquele 8 de janeiro, em que brasileiros, democratas, patriotas, enfrentaram abertamente os infiltrados, concominado com parte integrante desse governo, que está mais do que evidenciado pelas contingências, pelas circunstâncias que estão se apresentando. É um golpe, sim. É um golpe em cima do golpe. Existe um golpe em andamento contra a pátria brasileira. E esse golpe, que foi feito no dia 8 de janeiro, é para tentar legitimar um golpe que está em andamento, com um apoio amplo de juristas da OAB, que é uma instituição que deveria ser imparcial, mas não está imbuída nesse propósito maquiavélico, da imprensa brasileira, a imprensa que deveria ser porta-voz oficial da verdade, que está sendo avalista desse apocalipse. Parte das forças militares recrutada pelo ministro Dino, sei lá como, através de quais quadros, de quais estados que contribuíram para oferecer essa força de polícia militar, que fizeram esse absurdo,
esse absurdo, chegaram a uma cena do crime, em vez de isolar a cena do crime para preservar a integridade do lugar, faz o contrário. Pede para todo mundo entrar dentro da cena do crime, pessoas que não participaram da cena do crime, e incriminar essas pessoas. Isso é o maior absurdo do ponto de vista legal, do ponto de vista moral. Não precisa ser jurista, não precisa ser ninguém para saber o que é isso. E aí eu sacudo essa mesa de novo. Você está aí? Você ainda está aí? Hoje faz um mês, ainda tem luz lá fora. São 17h45. Nessa hora, o Brasil está cometendo a maior injustiça contra brasileiros que foram lá reverenciar a pátria, levantar a bandeira, aplaudir a mão amiga, achando que estava sendo protegido por uma força militar que correspondia aos anseios de uma nação, mas não. Tinha ali elementos infiltrados sob uma articulação ardilosa proveniente de poder judiciário, poder executivo, imprensa, parte do poder legislativo. Eu não tenho mais nada para falar. Eu só peço a vocês que, desculpa pela minha maneira de me exceder aqui, mas eu quero dizer que lá em Brasília tem algumas pessoas presas que são patriotas, que são os heróis, futuros heróis da pátria. A história vai contar isso. Os vencedores vão contar essa história. E os vencedores são a maioria. E aí, se eu digo para você que tem um golpe em andamento nesse país, um golpe civil em andamento, e que tenta intimidar essa maioria, chamando de atos de antidemocráticos, fazendo essas cenas que eu diria de... Como é que eu diria? Tocaia. Aqui, na nossa região, Minas Gerais, a gente teve o capão da traição. Forças militares paulistas queriam aqui fazer uma farra em Minas Gerais. E aí, umas forças militares emboabas, nacionalistas, foram para cima desses paulistas que estavam aqui, querendo botar terror aqui, porque queria o ouro da gente de qualquer jeito. E aí a gente estava expulsando esses paulistas daqui por causa disso. Até que foi cercada essa turma. E essa turma se entregou achando que iam ser beneficiados e não foram. Então o Brasil é cheio de histórias assim, de capões das traições. E olha, se você não acha que é um golpe que é em andamento, convoque o Alexandre de Moraes, convoque o Luiz Barroso, os dois ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, todos os dois. Chame eles na frente da televisão. E uma pergunta simples que vale $1 milhão. Perguntam para eles: por que vocês não falaram para o povo brasileiro que a digital do mesário abria a urna para qualquer eleitor votar? Por que essa necessidade de dizer para meio mundo que as urnas eletrônicas são infalíveis, são impenetráveis? Mas vocês não têm coragem de vir a público e dizer que o dedo do mesário abre a urna para todos os brasileiros que quiserem votar, inclusive o mesário, quantas vezes ele quiser. E se você foi um desses que foi votar e não teve a sua digital, o mesário foi lá e fez isso para você,
ele estava violando o seu direito de voto. Ele estava violando a urna eletrônica. Esse é o golpe que está sendo colocado nesse país. Não é de hoje. Não é de hoje. E o Brasil acordou agora, em 2023. Temos que resolver isso? Temos. Pelos meios democráticos? Sim. Pelos meios legalistas? Sim. Então, procure o Marcos Duval, assine a CPI e vamos para a busca da verdade. E afaste esses ministros suspeitos de estarem premeditando um golpe de Capitólio aqui. Coisa ridícula. Coisa de democrata americano. Credo. Enfim, fiquem com Deus. Vocês que votaram na esquerda, vocês que votaram na direita, vocês que votaram no centro, vocês que não quiseram votar e que deram o direito de voto para o mesário fazer o que quiser com o seu voto, eu rezo por vocês. E que o manto de Nossa Senhora cubra todos vocês. O Brasil vai resolver a sua questão de ordem interna. Temos tudo para dar certo. Eu acredito muito no Brasil. Eu tenho fé. Um abraço para todos.